Agora, Ah. Fala, pessoal do Vitamina Geek, estamos aqui sem o Rodrigo para falar sobre mais uma série aí que a gente gosta bastante, que todo mundo gostou da primeira temporada e da segunda, talvez pelo vamos ver, né? final não tenham gostado tanto, né? Mas enfim, Vamos então ver se o pessoal gostou. vamos falar sobre Round Six. É isso aí, a gente fala um pouquinho da primeira temporada. Então, na primeira temporada, o Rotten Tomatoes foi muito mais alto do que na segunda, né? Com 95%, 83% do público e 95% Da como é o nome? crítica. Da crítica, isso, obrigado. Então, na primeira temporada realmente chamou mais atenção, né? Porque é apresentado para nós os personagens. A E gente era uma não tem novidade, né? ideia, isso, a gente não tem ideia do que ia acontecer, né? E existe, primeiro para mim, na primeira temporada tem muitas emoções, personagens que a gente torcia, acabou não indo até o final. Então, eu acho que a primeira temporada eu tinha mais essa emoção. Na segunda tem emoção, mas não é tanto quanto a primeira, na minha opinião. Vamos contextualizar para o pessoal. Para quem estava amarrado e não assistiu o Round Six lá em 2021, quando foi lançada a primeira temporada, essa Tipo, série, ela Rodrigo. é. Exatamente. Ela é sul-coreana, então ela é classificada ali nos doramas. Então, para você que tem preconceito com dorama, você assiste dorama se você assiste Round Six, tá, Luan? E aí, nessa série, ela é mais de drama, mais ação, violência, essas questões. Então, é um reality show em que diversos jogadores entram para poder participar de uma competição para, no fim, se tornar um milionário. Porém, esse jogo, ele basicamente que as pessoas que são eliminadas, elas são eliminadas de verdade, eliminadas de vida. Então, assim, o jogo não é tipo Big Brother, né? É uma coisa muito mais violenta, né? Muito mais dinâmica. E aí são diversos jogos, né, que tem na temporada toda. E conforme vai se avançando, pessoas vão perdendo suas vidas, como nessa imagem aí que o Luan está mostrando, que é a brincadeira principal, que se tornou febre ali, que é da batatinha frita, onde essa boneca fica falando batatinha frita 1, 2, 3, enquanto as pessoas se movimentam, quando ela para, ninguém mais pode se mexer, porém quem se mexe acaba ali sendo baleado, né? E aí a gente vai acompanhando diversos jogadores, claro que não dá para a gente seguir todo mundo, acompanhar todo mundo, porque é muitos jogadores, né? A gente acaba se apegando em um e outros, como o Luan comentou, tem uns que a gente se apega mais, outros que a gente fica, nossa, poderia ter sobrevivido, poderia ter ganhado, mas não ganhou, né? E no fim, quem ganha é o jogador 456, que ele consegue ali passar por todos os desafios, que são muitas provas que eles vão passando. São 6 provas, né? Eles ficam durante 6 São, dias lá, são seis participando de 6 provas, provas. são brincadeiras infantis sul-coreanas, claro, né? Uhum. Então, se a gente pensar como brincadeira infantil, por exemplo, colocar amarelinha, é aquela do vidro, em que as pessoas, os jogadores que ainda sobreviveram, eles têm que pular no vidro, o vidro que quebrar, eles caem de altura imensa e acabam Ah, é morrendo, verdade, né? Isso foi no Round né? Six, nem lembrava. Foi no Round 6, é. E eu acho que esse foi mais tenso, porque eles escolheram o número, quem iria primeiro, quem iria o último. Então, o Uhum, último, que foi o 456, acabou sobrevivendo, assim como outros uhum. jogadores aí. E tem vários outros jogos infantis sul-coreanos que é muito bom. E, assim, tem um que eu acho que foi o mais tenso da primeira temporada, que é o eles tinham que escolher o jogo infantil que eles quiserem jogar em dupla, e a dupla na dupla, quem perdesse morreria. Não sei se você lembra, Valéria. Por exemplo, tinha Da bolinha de cadeira. gude, tinha Isso, isso, lembro. tinha bolinha Uhum, de... Então, nesse jogo, o 001, que é um personagem importante que a gente descobre no final, acaba teoricamente morrendo, e tem outros personagens que, vamos fazer dupla, porque a gente é a melhor, a gente tá junto, então a gente é parente, ou a gente se conheceu agora, e a gente se ama ali naquele momento, uhum. entre aspas, e eles acabam se escolhendo como dupla, só que eles não imaginavam que um deles ia morrer, até que descobriram. Então, vários personagens ali que a gente se apega, eu me apeguei bastante, acaba morrendo nesse jogo, né? Então, tem Uhum. outros jogos também que outros acabam morrendo. E aí, quem sobrevive, como a Valéria já disse, é o 456, que é um personagem que realmente é importante, que foi apresentado pra gente desde o início,
mas que, na minha opinião, acho que ele tinha outros jogadores que seria mais, seria melhor ganhar, mais interessantes ganharem, como no caso de uma das 68, 67, que eu já esqueci o número já, que ela tem o irmão que tá doente, e ela precisava de dinheiro para ajudar a pagar, e ela fugiu, né, ela é norte-coreana, e fugiu de lá devido à ditadura que tem no país, e foi pro sul-coreano, né? Então tem vários outros personagens que a gente se apega, mas quem acaba sobrevivendo mesmo é o 456, que continua na segunda temporada. E também legal a gente compartilhar que o Round 6, eles colocam lá que, tipo assim, vocês podem parar os jogos na hora que vocês quiserem, vocês podem votar, se todo mundo quiser que o jogo pare, o jogo vai parar. Só que as pessoas, elas começam a se tornar gananciosas, né? Quanto mais dinheiro elas vêm caindo, porque tem um porco gigante que eles colocam lá, para que todo mundo consiga ver o que está acontecendo, quem está morrendo, quanto dinheiro eles estão ganhando. E aí, quanto mais eles vão ganhando, mais eles querem. Então, as pessoas começam a se tornar gananciosas. E por mais que tenham 300 pessoas morrendo, eles vão querer continuar jogando porque eles querem ganhar um dinheiro. E as pessoas não pensam que, tipo assim, pode ser, eu posso ser a próxima pessoa a morrer. Eu não ia querer, eu ia querer ir embora. Mas o povo ficou lá, ficou. E no fim acaba sobrando uma pessoa só, que é o 456. Em teoria, né? Lembrando é o que sobra. Lembrando que essa de escolher se vai finalizar ou não, isso só tá na segunda, na primeira temporada não tem, eles não tinham direito nenhum. A partir do momento que eles assinam um contrato, eles são responsáveis por si mesmos até ficar até o final do jogo ou até morrerem. Sim. Então, só na segunda temporada que tem essa. Agora vocês vão escolher se vai continuar ou não. Então, na primeira temporada, eles não tinham opção, depois que assinou o contrato, continuar até o final. Já era. Eu acho que na segunda temporada tem um pouquinho mais de emoção, porque tem essa disputa, né? Essa dinâmica, né? De voto. Essa dinâmica, vamos sair ou não vamos sair? E quem queria sair acaba ficando triste demais, acaba chorando, se desesperando, porque queria ir embora, não queria morrer ali, né? Então, eles, por causa da mais da metade, eles acabam todos eles ficando. Sim. E na primeira temporada acaba com o 456 vencendo e ele descobrindo que o 001, que é um personagem que ele fez amizade, que ele todo mundo ali lutou proteger, junto, né? Todo mundo protegeu por ser um homem idoso, todo mundo protegeu ali, principalmente o 456. Que ele acaba morrendo nesses jogos aí dos infantis, em que a dupla, né, uma da dupla acaba morrendo, né, o 456 sobreviveu naquele momento, e o 001 teoricamente morreu ali, só que no final ele acaba descobrindo que não, que ele é o dono da bagaça toda ali naquele momento, que ele planejou todos os jogos, e aí ele acaba morrendo por doença. Eu não lembro qual doença que foi, mas ele acaba morrendo ali. E o 456 acaba levando todo o dinheiro. E quando o 456 acaba, fala assim, agora eu vou embora, pegar meu dinheiro, que ele ganhou muito dinheiro, e aí ele acaba, vou embora. Só que ele recebe uma ligação. A ligação de um dos outros personagens importantes, que é um Máscara Preta. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Vou chamar de Máscara Preta. Na verdade, todos os nomes são complicados. Mas o Máscara Preta, ele acaba ligando para ele e fala assim, é melhor você realmente pegar esse avião, não olhar para trás e ir embora. Pegar o dinheiro e ir embora. Só que o 456 fala, desliga o telefone, pega o dinheiro e volta. Com a intenção, na primeira temporada, a gente tem a intenção ali, eu vou caçar esse homem, eu vou atrás desse homem. Ele não tem direito nenhum de fazer todos aqueles jogos e matar todas aquelas pessoas. E aí acaba a primeira temporada desse jeito. Então a gente fica com um gancho aí para a segunda temporada, que chegou 3 anos depois, agora em 2024, só a primeira parte, porque a segunda parte só em junho ou julho, alguma coisa assim. Isso aí. E o Rotten desse, você falou? Foram o Rotten Tomatoes foram 90. Cadê nosso assistente? Foram da primeira temporada. O Rotten Tomatoes da primeira temporada foram 90 e poucos da crítica e 80 e alguma coisa também do. Aqui. Não, essa é da segunda. Isso, da primeira. 95 dos críticos e 83 do público. Você vê que a primeira temporada muita gente gostou, né? Isso. E como você mesmo disse, é um dorama, só que um dorama mais mortal, um dorama de terror ou suspense.
que você comentou assim, você tá assistindo dorama. Isso eu já sabia que eu tava assistindo dorama. Eu fui falar para uma amiga minha que, você quer assistir dorama? Assistir Round Six, é um dorama. Eu falei, não é dorama. É sim, é dorama também. É sim. Todas as séries coreanas são doramas, filmes também. Ai, Enfim, e aí partimos para a segunda temporada. pois é. E a segunda temporada, a gente já vê que o jogador 456, porque no fim todo mundo acaba se chamando assim também na série, ninguém usa os próprios nomes, então é assim que a gente vai chamar também. Então o jogador 456, ele ficou lá, tipo, milionário, porque eles conseguem, de fato, uma fortuna muito grande. Eu estava até vendo uma comparação, porque eles falam lá a moeda coreana, né, que é wons, e é bem diferente pra gente, tipo, o equivalente seria quase 2 milhões de reais que ele iria receber, né, que ele recebeu. Então é muita coisa, né? Só que, como o Luan falou, ele acabou descobrindo ali todas as tramas por trás, né, do jogador 001, e por conta disso ele acabou se tornando uma pessoa que quer vingança, né? Então ele não consegue usar esse dinheiro, ele não consegue fazer nada com esse dinheiro. E a gente pode pensar, meu, mas eu iria fazer muita coisa, eu ia viajar, ia para não sei para onde. Mas se você pensar, mano, quanta gente morreu para que eu tivesse esse dinheiro? Né? E eu vi todas essas pessoas morrendo para que hoje eu pudesse ter esse dinheiro. É bem complicado. E aí é isso que ele faz, né? Ele começa ali a buscar meios de voltar para o jogo. E a gente também não falou uma questão, como que essas pessoas elas chegam nesses jogos, né? Então elas são recrutadas por um homem, né? Que a gente chama ele de recrutador, e ele fica em estações de trem, em locais, praças públicas, procurando pessoas, fazendo jogos, e um dos jogos também coreano, que ele fica com 2 quadradinhos de papel e ele joga, e esses quadrados eles precisam virar. Se esse quadrado vira, ele dá um tapa na cara da pessoa, e aí essa pessoa basicamente é recrutada porque ele entrega um cartão e ele fala: olha, se você quer participar do jogo, você liga nesse número que você vai participar. E as pessoas acabam entrando, né? E aí a gente conhece vários outros personagens que são pessoas sempre invulneráveis, né? Pessoas que têm dívidas enormes, pessoas que têm alguém com doença na família, alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa para ela precisar de muito dinheiro e ela querer participar desses jogos. E aí é o que acontece. O jogador 456, ele, como agora ele é rico, ele contrata uma equipe de homens para poder buscar Mercenários. lutador. É isso que eu ia falar, mercenários, mas eu tinha esquecido a palavra. Para poder buscar esse cara, né, esse recrutador nessas estações, nesses parques, etc. E eles acabam encontrando, depois de muito tempo, várias pessoas procurando, eles acabam encontrando, só que esse homem, esse recrutador, ele meio que sequestra esses 2 caras que encontram ele, tortura eles, um deles acaba perdendo a vida, e o jogador 456 consegue chegar lá, porque tem um rastreador e não sei o quê. Apesar de tudo isso, ele também foi sequestrado, porque ele também quer saber quem é, né, a pessoa por trás disso, já que o jogador 001 morreu, agora ele quer saber quem está fazendo isso, por que estão recrutando pessoas novamente, né, e ele acaba entrando lá em um carro, ele conversa com o dono, né, só que não pessoalmente, obviamente, né, o cara usa lá de uma chamada para poder conversar com ele, e deixa eu ver o que mais acontece. Aí ele consegue chegar lá onde o carinha morreu, né? Onde o rapaz acabou perdendo a vida, e ele encontra o outro rapaz está vivo e tudo mais. Tem um policial que também sobreviveu aos jogos, né? Que ele. Eu não lembro A como, gente como saiu descobriu. da A ilha. gente. Porque assim, no policial, no da polícia, o policial, na verdade, ele foi para a ilha para investigar, porque ele já estava desconfiando desses jogos, muitas Que pessoas tinha o estavam irmão dele, desaparecendo, né? morrendo. Aí chegando lá, na investigação, ele acaba descobrindo, né? Porque o cara máscara preta, ele acaba chegando até ele, apontando a arma, e ele estava num penhasco, e aí ele tira a máscara e aí é descoberto que os dois são irmãos. E aí esse irmão acaba falando assim, vamos fazer parte. E ele fala, não, não vou fazer parte dessa loucura toda. E aí ele atira no irmão, o irmão cai no penhasco, do penhasco. E Uhum. aí encontra um barco, né? A gente descobre que na segunda temporada um Um barqueiro acaba pescador. encontrando ele, um pescador acaba encontrando ele, leva ele para casa, né? Para o ambiente, e aí acabam tratando ele no hospital. E a gente descobre também na segunda temporada um plot twist, é que esse barqueiro, já vou soltar, né, porque é uma coisa mais aleatória, esse pescador trabalhava o cara da máscara preta.
Então a gente descobre tudo isso, que tem uma tramóia aí que a gente vai descobrir mais o que vai acontecer com ele, como que vão descobrir, só na segunda parte da segunda temporada. Sim. Enfim. E a gente não falou a zona de spoiler, né? Então, assim, amigos, vocês já sabem. Os nossos vídeos têm spoiler. Então, se você não quiser ver, você já para aqui. Se não, você continua com a gente, tá? É isso aí. Na Mas, segunda mas temporada, isso. o Rotten Tomatoes, a gente também não falou, Rotten Tomatoes está mais baixa do público. Cadê o nosso assistente para colocar o Rotten Tomatoes? Hot Tomate. Então, eu só sei que o público não gostou muito da segunda temporada, talvez por esse final Sim, aberto, que foi 64%. sim. Já a crítica tá ali, tá Se bom, pela manteve. crítica tá muito bem, manteve 85%, só tirou menos que 10%, menos 10%, mas o público não gostou, talvez por esse final aberto aí. Né? E eu acho que na E eu segunda acho que. temporada, na primeira parte, não teve tanta emoção, porque morreram personagens que, na minha opinião, não foram tão significativos. Claro que morreram alguns personagens que realmente chamam atenção, como o caso do pai, que tem uma filha doente também, e aí ele acaba, Uhum, não sei se você lembra, ele acaba uhum. morrendo, né? Mas Mas eu acho que talvez essa nota seja mais porque, tipo assim, talvez o pessoal tava esperando algo mais diferente, sabe? Por mais que, beleza, uhum, vai ser a mesma coisa, o pessoal lá nos jogos, mas o que que vai ter? Vão ser jogos diferentes? Não, teve Batatinha Frita 1, 2, 3 de novo, né? Apesar que teve jogos diferentes também, mas ainda assim a dinâmica foi a mesma, um monte de gente morrendo pra poder o outro ganhar dinheiro. Só que não tá, mostra, tem alguém que tá assistindo? Ou é só aquele cara? Sabe, sim. poderia ter uma dinâmica mais assim, de mostrar mais fora do jogo do que somente dentro do jogo. Qual é o público que tanto assiste esses jogos, né? Que paga por esses Exato. jogos e tudo mais. Uhum. Faltou isso, falta um pouquinho disso. Mas, claro que eu gostei muito do jogo do Carrossel. O Carrossel acho que foi o melhor jogo Ah, dali dos foi. três. Foi. Foi mais tenso também, Nossa, foi foi bem tenso. muito tenso aquele jogo, muito tenso. Meu Deus. E a veinha com o É. filho. E todo mundo dessa nova temporada, não todo mundo, mas alguns personagens ali mais principais que a gente acompanha mais, eles aparecem na primeira temporada também. Mesmo que de forma assim mais Sim. coadjuvante, mas eles acabam aparecendo. Em um quiosque, vendendo alguma coisa, conversando com alguém, Tem, eles aparecem. tem o amigo do 456, que é um dos melhores amigos É, dele, que ele estava uhum, desconfiado porque que o amigo tinha desaparecido e tal, mas ele acabou uhum, se endividando também e aí entrou nos jogos. Todos os personagens têm dívidas, não tem um que não tenha dívida. Assim, né? é. Até mesmo os atiradores, de certa forma, têm alguma dívida ali, então tá Ah, é pagando de alguma verdade. forma. Né? As Então pessoas todos que eles estão trabalham lá, envolvidos. né? Isso. A gente também, nessa segunda temporada, a gente vê um pouquinho desses pessoal que fica atrás do macacão, atrás das máscaras, como no caso de uma garota, que no início eu pensei assim, vai pro jogo. Não, só que Uhum. não, ela é uma das atiradoras, é uma das que usa o macacão. Eu também E achei outra que ela coisa ia pro que, jogo. eu descobri, né, que eu acho que todo mundo descobriu, que se surpreendeu, é que os macacões são rosa, não vermelho. Nossa, que meu Deus. Eu jurava que era vermelho. Mas Não, eu também, mas se o cara quer que seja rosa, deixa ele ganhar. Eu quero que seja vermelho, então vai ser vermelho. aí foi rosa. Mas enfim, e aí a gente também descobre o personagem Thanos, que é um rapper que se endividou. A gente Que também descobre a ele é o personagem. K-pop real, na vida Isso. real. Na vida real ele é mesmo. E a menina Tem também, a a Idol. 222, que é a grávida. É a Que Idol. ela também é cantora. Canta bem, por sinal. Eu vi um vídeo dela cantando. Coisinha aí o nome dela. A 222 do Round Six cantando, vocês vão achar. Que eu não vou citar o nome dela, nem o nome dela. Pra não, depois não ser processado por falar errado. Ou E tem invocar o o 36, demônio aqui, né? é, tem o 333, que é ex-namorado dela, que a engravidou e também tá no jogo. Então tem ali um envolvimento entre os dois. Só que eles terminaram porque ele não aceitava. Ela ia abortar a criança, se eu não me engano, e desistiu. Ela optou por ter a criança. Então o Uhum. 33 tá ali, eles têm raiva, mas ele até falou para ela no jogo: por que você não fez o que teria que fazer? Ela falou assim, que ia criar a criança mesmo sem ele. E aí ele falou assim que a partir daquele momento que ele descobriu da criança que ela ia criar, ele começou a cuidar dela. Então ele Uhum. queria aquele bebê naquele momento, né? Então ele começou a cuidar dela. Também tem a personagem trans, que eu não lembro o número dela, mas que ela Também não também arrasou lembro. na série, foi muito bem.
Eu acho que a personagem dela foi a mais carismática, a que mais chamou atenção ali em muitos dos jogos. Tem a personagem que é religiosa demais, que é paranoica, religiosa, ela Uhum. tudo é os deuses, tudo é isso, então ela faz tudo em nome dos deuses, então ela faz coisas erradas em nome dos deuses e coisas não tão erradas também em nome dos deuses. Tanto que ela descobre que a menina tá grávida só de olhar, mas também com aquela barriga gigante, quem é que não descobre? Ai, ai. Tem a personagem que é a senhora que a Valéria falou, que é a senhora que ela também o filho dela. Ela entrou no jogo para pagar a dívida do filho, só que o filho também estava no jogo, então os dois estavam nos jogos. Meu Deus. Então tem um dos jogos que é o do carrossel, que tá muito tenso ali, em que eles tinham que entrar um número certo dentro deles, rodam, e aí entram na sala com o número certo de pessoas que eles citarem. E aí teve um momento que arrastam o filho dela e ela fica toda perdida ali, né, sem saber o que eu vou fazer agora. E aí, graças o 456 e o 001, que é o personagem que tá infiltrado, eles acabam salvando a senhora ali. É nesse momento que a gente fala, ele é bom ou é ruim? O que ele tá fazendo ali? Eu já suspeitava dele, porque ele era muito esquisito, esse homem, muito esquisito. Sabe assim, muito bonzinho. Por quê? Você tá ali num jogo, por que você tá sendo bonzinho demais com o povo? Tá muito Não, mas estranho. já conhecia ele da primeira temporada, então quem lembra do rosto Sim. dele ou do nome, Uhum. aí já lembra, mas ele, sem contar que ele não aparece no primeiro, acho que no primeiro jogo, no primeiro episódio, ele não tá no primeiro jogo, se você lembrar, ele não Não? tá no primeiro jogo, não, eu não lembro dele no primeiro jogo, ele aparece lá no segundo do nada, como se nada, não quer, quem quer nada e começa Ah, a porque falar também senão ele com o ia morrer, público. né? Então, tem esse e tem qual mais personagem? Acho que é só. E tem a menina que é amiga da trans, que ela acaba, infelizmente, acaba morrendo no jogo do Carrossel. Que foi muito tenso a morte dela, porque ela É, tinha o número certo de pessoas para chegar na sala, seis, se não me engano, era seis. E aí ela 5. caiu, era cinco. E aí ela caiu. E aí o 333 vendo toda aquela cena, ele estava próximo, ele falou assim, não dá para esperar ela, senão a menina que está grávida do meu filho vai morrer também. Então ele meio que entra na sala, fecham a sala, e aí a menina acaba não entrando e acaba morrendo ali. Então, e aí, do primeiro jogo, porque assim, o 456 ele entra para poder acabar com os jogos, né? Então a intenção sim. dele ali é conscientizar as pessoas de que aquilo não é um jogo simplesmente se você foi eliminado, você vai para sua casa. Não, se você foi eliminado, você é eliminado na sua vida. Então, no primeiro jogo, que é o jogo da batatinha frita, que é aquela boneca, o pessoal explica, né? A equipe lá explica o que vai acontecer, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele começa a gritar para todo mundo: gente, isso aqui é real. Se vocês se mexerem, vocês vão perder a vida de vocês, eles não podem se mexer. Só que todo mundo começa: meu, para de ser louco, até parece que ninguém vai fazer nada com a gente. Ah, não, vai ser super tranquilo. E aí, ok, né? Todo mundo começa a Tem, correr quando fala. a primeira personagem que morre é uma personagem que eu pensei que ia continuar. Porque ela tem um certo carisma ali, um Hum, jeitinho, essa deve continuar. Só que a primeira que morreu foi por causa de uma abelha. Ela apareceu, essa menina, né? Ela apareceu com uma abelha no rosto dela, ela foi sacudir, me mexi e puf, morreu. conta. É. Mas é complicado, porque o 456, ele fica o tempo inteiro gritando, né? A bichinha fala, batatinha frita, um, dois, três, e ele, parou! E ele fica gritando o tempo todo, parou, parou! E todo mundo, Chega a assim, ser naquela irritante. aflição, nossa, e aquela aflição, tudo mais. E aí ele percebe que se ele ficar de costa, a boneca não vê que ele tá falando, porque mesmo que fala, a boneca vê, porque você tá mexendo a boca, então você vai acabar perdendo sua vida. E aí ele começa a tentar ajudar as pessoas, só que aí, como o Luan falou, tem essa menina que a abelha encosta nela, tem outros que se desequilibram e aí todo mundo cai assim tudo de uma O vez. E aí Thanos quando empurra outros. isso, o Thanos que empurra os outros para poder. Que ele entendeu. Ah, é assim? Então tá bom, vou começar também a eliminar as pessoas. Então ele já começa na maldade empurrando as pessoas para que as pessoas sejam eliminadas. E aí, quando as pessoas veem que realmente eles estão levando tiro, eles se desesperam. E o 456 fala: gente, não corre, não se desespera. E o povo lá, correndo, correndo, correndo. Obviamente, eu também iria correr, porque, meu, sem condição. E aí eles conseguem chegar quando tá quase, tem um que acaba levando um tiro, mas ainda tá vivo. E aí o 456. Não, eu acho que o número um tava assim, Luan, porque não é ele que volta junto com o 456 pra poder buscar esse carinha? Ou é o Não, amigo? a grávida, é a grávida.
A 222, que volta pra pegar Ah, ele. tá. Que ela volta. Aí Não, que ele volta é na primeira temporada, que ele volta pra pegar alguém, eu acho, se não não, me engano. é na Não, é segunda, porque o nessa mesmo. menino toma um tiro Isso, é na nessa mesmo. perna, eu acho. Só que quem ajuda é a grávida 222, que ajuda a carregar ele até fora. Só que ele ele já E foi aí, eliminado. Então eles atiram na cabeça dele. calma, menino. E eu, E aí, calma, menino. E aí tem o pessoal que trabalha na equipe, né? Eles são tipo atiradores, eles foram treinados, não sei o que, para poder atirar. Então, se alguém se mexe, eles têm que atirar nessa pessoa. E aí, esse rapaz que acabou levando o tiro, sobreviveu. 456 foi lá, ajudou, porém ele acabou levando o tiro, foi porque essa menina falou: não, ele já estava eliminado, então ele tinha que morrer. Mas, né, ela é, poderia ter sido condolente ali e ter deixado ele ficar. Porém, quem iria tratar eles? Se mal eles têm comida, quem dirá os médicos? mas eles são frios mesmo na hora de atirar É. nas pessoas. Mas uma coisa que a gente não contou também, que já tinha na primeira temporada, é que eles pegam os corpos das pessoas e eles vendem os órgãos. Né? Uhum. Então, eles, além de tudo, eles vão lá, abrem os corpos e vendem os órgãos, depois queima, né? Para não haver vestígios. E na segunda temporada, não poderia atirar na cabeça nem no peito, para que sobrevivesse os órgãos, para que eles pudessem vender. Só que a menina que lá a gente pensa que ela vai para os jogos, mas não vai, ela acaba atirando na cabeça, atirando nos órgãos, em partes em que poderiam vender, tinha órgãos para poder vender. E aí ela é espancada na sala, se você fizer isso de novo, vamos acabar com você de alguma forma. Então é ameaçada e ela acaba cedendo depois. Mas ela não quer saber, ela estava atirando, ela só queria se eu não me engano, ela tem a gente não, pelo menos a gente não descobre nessa parte, o que ela tem com um dos personagens principais, né? Qual é a ligação que ela tem, porque um dos personagens principais, quando o 001 tá no jogo, é um outro responsável. E aí esse responsável tem uma ligação com ela que a gente não entende o porquê, talvez a gente entenda para frente, talvez não. Mas aí tem essa personagem também, que é uma das principais no caso dos atiradores. E também tem um outro personagem que é um senhor, que tá todo endividado também, que ele não quer saber de ninguém, ele só quer saber de jogar, então ele trama uma confusão, ele tenta matar outras pessoas para poder ganhar mais e mais dinheiro. Que é um senhorzinho que eu não lembro o nome também, mas é um personagem, para mim, Uhum. significante, mas que ele tá ali para encher o saco dos outros. Tem que E ter. tem o. Ou é ele ou o É, Thanos, né? e o Thanos é um personagem, é um vilão que a gente gosta de certa forma. Eu não gosto dele, Ele, não. ele, ele, as pessoas gostam do Thanos, né, na verdade, assim. E Gosto ele é um personagem do que cara chegou. real, né? Quando a primeira menina morreu, foi bem na frente dele. Então ele entra, de certa forma, em desespero. O que ele faz? Ele tá levando drogas num crucifixo que ele tem no peito. Ele começa a usar drogas. Então ele fica com um doido mesmo. Então ele não, é como se a empatia dele acabasse ali. Então ele empurra as pessoas, é aí que ele começa a empurrar as pessoas. No jogo do Carrossel, por exemplo, ele dança, ele brinca como se fosse realmente uma brincadeira. E se as pessoas estivessem morrendo, não tava nem aí. Uhum. E aí tem outros personagens que a gente acaba conhecendo também, que morre, né, acaba morrendo, então tem várias coisas, várias pessoas, personagens que a gente acaba gostando ali. Né? Claro que os outros personagens principais não morreu até agora, né? A gente não sabe que vai morrer, mas esperamos que eles. Não esperamos, É. mas eu acredito que eles vão morrer ali, outros personagens importantes. Tem a grávida, que muita gente torce por ela, tem a trans, que todo mundo torce por ela. Tem o 456, acho que ninguém tá torcendo por ele, se você pesquisar na internet, acho que ninguém quer mais torcer por ele, ele já tá, Ai, já deu. já deu, Nossa. passa para outro personagem que É. sobreviveu, não, chega dele, coitado. Nossa. Mas é bem Né? capaz que ele sobreviva ainda e queira continuar a revolução. Sempre tem. Mas eu acho que a segunda parte vai ser o final mesmo, né? E tem Eu um acho. amigo, e o amigo também dele acaba morrendo nessa segunda temporada, gente. Então são É, o vários, amigo eu não fiquei tem triste, muito. porque o amigo, É, bichinho, foi bem valente. ele primeiro ele tinha uma hora que ele voltou contra acabar os jogos, porque ele queria mais dinheiro, mas ele viu o quanto estava destruindo aquelas pessoas, né? E aí ele falou assim: tá bem, na próxima eu vou voltar para acabar com os jogos. E aí quando ele voltou, eles fizeram uma revolução, né? Rebelde. E uma rebelião, e aí acabou morrendo nessa rebelião.
Tem a Trans também, que ela voltou para continuar com os jogos, porque ela precisava do dinheiro para poder fazer a cirurgia, né? E ela acaba votando a favor dos jogos. E a amiga dela votou contra, a amiga dela chorou, se desesperou, elas fizeram as pazes de novo, só que nessa temporada que foi a do Carrossel, nessa parte que foi a do Carrossel, a menina acabou morrendo, e aí que eu acho que bateu arrependimento muito grande nela. Porque E a pessoa ela acaba se participou da rebelião. arrependendo, né? Uhum. Uhum. Porque É muito muita gente, algumas complicado. pessoas morrem. É uma série em que precisa que as pessoas morram. Querendo ou É, não, mesmo que a gente se apegue, precisa que as pessoas morram, porque é o jogo. Assim como é. na primeira temporada, a gente gosta dos personagens, a gente aprende a gostar dos personagens, mas eles morrem, eles acabam morrendo. Né? E é o que vai acontecer, acredito, nessa próxima temporada. Tem a senhora com o filho, talvez um dos dois morra, o outro não, porque a gente não sabe como vai ser o final. Né? A gente não sabe se a grávida pode chegar a morrer, né, para causar mais É, impacto, que é um diferencial de muitas séries da Netflix. Muitas séries da Netflix, eles têm medo de matar os personagens. No Round sim. Six não, eles matam sem dó. Né? Isso que é o Sim, legal, porque isso que também não dá causa nem, não emoção. dá nem tempo de se apegar a ninguém. Exato, exatamente. Então vale a pena. Eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida. É uma série que vale a Sim. pena ser acompanhada, pelo menos até a segunda temporada. A gente não sabe como vai ser depois no final, a terceira. Mas é uma série que eu indico para assistir. Se você gosta de violência, se você gosta desse tipo de dorama, de terror ou de suspense, eu acho que vai muito. Tem outras séries da Netflix também que são doramas, em que é mais ou menos nessa pegada. Tem Alice in Borderland, não sei se você assistiu, Valéria, que Uhum, é muito bom uhum. também. Tem outros, Arrasta Muito pro Diabo é outra coisa. Mas tem outros também, séries coreanas, Tem que é muito boa. diversos. Tem Uhum. diversos, que vale a pena ser assistido. Eu acho que eles fazem bem essas séries. Vale a pena assistir também. Eu acho que é muito legal, assim, a produção da série é muito bem feita. E eu tava vendo uma curiosidade, né, sobre a série, que o diretor, né, o autor da série, ele se inspirou, dizem, né, não dá pra gente ter certeza porque o cara não confirmou, mas ele se inspirou em uma prisão que teve na Coreia, né, que tem até imagens, assim, que é bem parecido com as cenas de Round Six, porque é bem colorido, tem diversas escadas, e essa prisão Os tinha esse mesmo macacão, formato, e aí tinha os presidiários, né, eles tinham que vestir um macacão, todos eram chamados por números que estavam nos seus macacões, né, e eles passavam também por diversas dinâmicas dentro dessa prisão, então, supostamente, né, esse autor ali, ele acabou se inspirando nisso para poder criar Round Six. Se é verdade, só ele pode dizer, né? A gente só acha então é uma teoria aí que temos sobre a série, mas de fato é muito é, divertida, né? Essa parte da rebelião que o Luan comentou é bem legal porque a gente vê que eles tomaram uma atitude, né? A gente não vai ficar só nisso, não vamos ficar só nessa tensão de todos os dias a gente tem que fazer uma prova sem saber quem vai sobreviver, quem vai para casa, quem não vai, né? Vamos atrás. Só que a gente parar pra pensar, é muito complicado, porque quantas pessoas ali sabem atirar? Quantas pessoas ali sabem utilizar de armas realmente, né? Tipo, a menina trans, né? Ela era antes das Forças Armadas lá da Coreia, né? Ela participou do exército e tudo mais, então ela sabia atirar. Né, tinha uns e outros marinheiro. sabiam atirar. Então tinha assim um pessoal que sabia atirar, mas e os outros, né? Então era muito complicado, né? E, de fato, porque quem tem o armamento pesado é o pessoal da equipe, são as pessoas do Round Six, não os participantes. Então, obviamente, muitas pessoas iriam morrer, né? E foi de fato que aconteceu também, né? Apesar deles conseguirem ter avançado muito, 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 ainda assim acabou que não deu certo, porque uns acabaram, né, tendo aquele trauma ali do momento, né? Aquele efeito ali traumático, né? Acabou impedindo de continuar, que teve aquele rapaz que não conseguiu avançar, e outros, né, que acabaram perdendo suas vidas ali, tipo o amigo do jogador 456, que eles conseguiram chegar muito longe, mas não foi o suficiente, né? E no fim a gente acaba vendo
que o jogador 456 ele chega lá no cara que supostamente, né, é o dono do jogo, mas é só quem tá ali comandando naquele momento. E paralelo a isso que a gente não falou, tem o pessoal que tá buscando o jogador 456, porque tinha aquela equipe, né, como o Luan comentou, o policial ele foi resgatado por um cara, um pescador, e esse pescador começou a ajudar ele a encontrar essa ilha. E aí a gente, beleza, nossa, que bacana, né? Esse cara ajuda ele, né? Que bom. Ele usa drone, né? Eles olham diversas ilhas, não sei o quê. Quando eles estão próximos ali de uma ilha que possivelmente seja a que eles precisam para encontrar os jogadores e resgatar todo mundo, esse pescador ele acaba tirando a vida de um dos caras que ajudava, né, esse policial, porque o cara acabou descobrindo ali algumas coisas que não deveria ser descoberto e esse homem ele acaba tirando a vida desse cara, né? Assim como ele faz com outros também, por conta desse novo descobrimento aí. E aí foi o que o Luan falou, a gente só vai entender o que de fato esse cara faz na próxima temporada, que é quando a gente vai ter mais explicações, porque agora só foi isso. Ah, a gente tá vendo que o cara tá matando o povo. Por quê? Ninguém sabe. Mas a gente supõe que ele faz parte de tudo, né? Para ele saber de tudo isso que tá, para ele ter feito isso assim do nada, ou ele sabe de tudo, ou ele quer pegar o dinheiro que tem lá na ilha. Não tem outra explicação. Sim, e o 001, como é irmão do policial, então ele deve ter contratado o Uhum, pescador para pescador. salvar e para Uhum, poder manipular de alguma forma, de certa forma, porque o irmão, é, o policial não conhece o mar, mas o pescador sim. é. Então deve ter tido uma manipulação aí sim. E a gente não conta também que o 456 tinha um rastreador no dente. Ele tinha um rastreador no dente, só que quando ele foi levado, retiraram o rastreador e ele só descobriu depois quando tirou o dente falso e viu que não estava. É, Então, perderam o contato ali naquele momento. Por isso que ele acabou se entregando, de certa forma, para ir, acreditando que ele estava sendo rastreado, mas não era o que estava acontecendo, não foi o que aconteceu, né? exatamente. E aí a rebelião é finalizada porque eles acabam perdendo, muitos acabaram morrendo, principalmente o que tinha a filha doente, que era um dos personagens ali principais, não, mas estava ali, que aparecia bastante. O amigo também do 456 acabou morrendo nisso tudo, e o 001 forjou a própria morte também. Ele disse que tinha morrido, demonstrou que tinha morrido por 456. Eu só não sei porque o 456 nunca desconfiou dele, porque 001, um estranho que Ah, mas aparece. não sei, eu acho que nessa hora, assim, é tanta loucura que não dá nem pra ele pensar. Até porque, tipo, qual seria a razão de mais um ser um dos caras? Poderia ser o Thanos, né? Poderia ser, sei lá, qualquer outra pessoa, a mulher religiosa, tanta gente. Acho que não dava, assim, pra ele desconfiar tanto. O cara era meio estranho? Era. Mas, E eles até fizeram uma porque, por amizade exemplo, bonita, né? É engraçado que eles fizeram sim, uma amizade bonita, torceram nos jogos juntos. E exato. E o aí, 001, ele votou para o jogo acabar. Você lembra que ele votou? Na última vez que teve a votação, ele votou para o jogo é, acabar. Então, por que ali ninguém eu ia acho que foi suspeitar desse cara? manipulação. Mas ali acho que foi 100%. bom por 100%, né? Agora, o que é engraçado é que teve um jogo que foi vários jogos infantis, em que eles tinham que ficar amarrado, rodando e fazendo. São 5 jogos, né? Naquele jogo são mais 5 jogos. E aí a gente vê que a trans. Esse episódio foi bem legal também, porque assim, a trans, a senhora, o filho, a religiosa e a grávida E a estavam grávida. nesse grupo, né? E aí Uhum. eles fizeram jogos, conseguiram passar. Aí nos chegou no momento da religiosa, né? Ela surtou. A trans foi lá e deu os 2 tapas na cara, assim, se presta atenção, foca no jogo, senão a gente vai morrer. Foi legal essa Ai, cena. Toma na cara. foi. E aí eles acabam chegando até o final. E aí eles dois torcendo, o 001 e o 456. O 456 é o último, né? E o 001 é o primeiro, é engraçado. E aí eles comemoram ali de uma maneira que, ótimo, eles são amigos agora. Só Aham. que não, é uma falsidade tremenda. Mas o que ele faz parecer que realmente gosta do 456, que quer ali, tá ali só para sobreviver e para jogar. Sim. E é isso, minha Bom, acho gente. que é isso. Acaba o jogo com o final da rebelião. A trans meio que não. A senhora vira. A trans volta para pegar a arma e a senhora vira para ela e fala assim: não, vamos para.
para com isso, você precisa sobreviver, fica aqui comigo. E aí a Transna acaba não morrendo, ela volta para a sala onde os outros jogadores que não entraram na rebelião estavam. Tem o 456, a gente não sabe o que aconteceu, mas viu que o amigo dele morreu, e a gente não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai morrer ali desviver, né? Já falamos tanto em morrer aí, mas porque ele se ele vai ali encontrou sobreviver o ou não. chefão ali do Round 6 que estava controlando os jogos. Então ele ficou cara a cara e a série acaba exatamente nisso. A gente não sabe como Ele que vai ser daqui para frente, se vão desviver ele ali, já falando tanto pra morrer, mas se vai morrer ali ou não. E aí acaba, a gente não sabe como que vai acontecer mais para frente. E todos os outros que estavam na rebelião, menos um que era o marinheiro, teve um marinheiro, gente, que ele dizia que era marinheiro, que ele lá falava, batia o pé, que era marinheiro, mas no final ele acaba surtando também. Ele entrou na rebelião, ficou com medo, não sabia nem usar arma direito, meio que abandonou todos eles lá, foi aí porque a Trans voltou, porque foi atrás dele, né? E ele acaba sobrevivendo também. O resto, todos eles que entraram na rebelião acabam eliminados. Pois E é minha isso. gente. E é isso, vitaminas. Sobre a primeira temporada, quantas vitaminas você dá primeiro? Para a primeira temporada, deixa eu ver. Eu vou dar 8 vitaminas. Eu acho que foi bem divertido, assim, conhecer os jogos e ver essa dinâmica toda. Então, eu acho que foi bem divertido. A segunda temporada, eu acho que eu fico com 8 vitaminas também. Mantenho a mesma nota. Acho que também foi bem dinâmico. Os novos personagens, eu acho que são até mais legais do que o da temporada anterior. Eu acho que flui mais essa nova temporada. Para mim, eu achei tão legal quanto a primeira. Então, eu fico com 8 vitaminas. Na primeira temporada, eu gostei bastante, porque foi uma coisa nova, uma coisa muito mais surpreendente. Então, eu vou ficar com 9 vitaminas, né? Os jogos foram cada um novo. Foi surpreendente saber que os jogos ficavam na parede, né? Já na segunda Aham. temporada não foi tão surpresa, a gente via alguns jogos na parede ali já, então não foi tão surpresa. Não sei porque o 456 não utilizou disso, eu acho que não contaram na primeira, não lembro. E na segunda temporada eu vou ficar com 8 vitaminas, porque apesar de ter emoções, apesar de ter os jogos ali muito bons, os jogos ali, eu acho que teve algumas coisas que faltou um pouquinho mais de emoção, faltou um pouquinho mais de morte, talvez, na segunda temporada. O Thanos, por exemplo, morreu de uma forma tão tola, tão besta, que foi enfiar um garfo no pescoço dele e acabou desvivendo Ele ele, era chato. ele eliminado. Eu gostava dele, ele causava umas emoções, causava umas coisas ali. Agora o velho lá é insuportável. Enfim. Então eu vou ficar com 8 para a segunda, 9 para a primeira, e vamos ver o que acontece na terceira temporada. Pois é. E é isso, gente. Se você já assistiu Round 6, primeira e segunda temporada, comenta aí o que você achou das duas temporadas, o que você acha que vai acontecer nas próximas. E curte nosso vídeo, compartilha com todo mundo e a gente volta em um próximo vídeo. Até mais. É isso aí, até mais. Tchau.